Meu nome é Vânia Neves Silva Perrucini, eu tenho 52 anos e nasci em São Paulo mesmo. Então, a minha mãe era baiana, né? E meu pai é de São Paulo mesmo. Na minha infância, eu me lembro muito de onde eu moro hoje, né? Eu moro na Vila das Belezas, na Rua Maria José da Conceição. Uhum. Então, quando eu fui morar lá, que fui para lá com 7 anos, eu lembro assim, não tinha asfalto, não tinha na minha casa, assim, minha mãe comprou, mas meu pai o terreno, a gente não tinha como construir, meu tio fez um barraco e a gente foi morar nesse barraco. Eu me lembro muito eu brincando na rua, quando estourava algum cano, que fazia aquele buraco na rua, né, na estrada. Então eu lembro muito assim da gente, no fim da minha rua, tinha muitas árvores, a gente ia brincar ali, brincava muito assim de passanel, né, de pular corda. Na minha adolescência, eu me lembro assim que eu ia muito, ainda tinha sedinha, que tinha os carnaval, né? Que eu ia com as minhas colegas da rua para pular o carnaval, né? Música da Elba, Ramalho, né? Era esse tempo gostoso, né? Da gente ir para sedinha, da gente marcar o dia da gente ir para o Ibirapuera, né? E eu comecei a namorar também muito cedo. Foi meu primeiro namorado e eu casei. Eu comecei a namorar com 15 e casei com 19. E já tive minha primeira filha com 20. Isso porque eu quis, né? Eu quis ter minha filha, ser mãe logo, porque antigamente não tinha muito esses negócios de vamos demorar mais para ter filho, né? Hoje em dia eu vejo que a cabeça das pessoas mudaram muito, né? Quando ela estava com 3 anos, eu engravidei novamente. Só que daí eu perdi essa criança com 8 meses, o cordão do umbigo tinha enforcado. Através desse luto, eu vi que eu queria engravidar novamente e eu não engravidava, não conseguia engravidar. E aí eu fui até passear no Paraná, onde meu marido tem família, né? E aí até pensei em adotar, porque lá era mais fácil, a adoção na época. Aí quando eu cheguei lá e falei que não, vou adotar. Aí eu fui lá em junho, quando foi em julho, eu estava grávida. Depois de 8 anos, eu quis engravidar, porque o meu sonho sempre foi ter 3 filhos. Então o Eduardo foi muito bem planejado, eu queria, meu marido queria, todos estavam de acordo. E aí eu engravidei com 36 anos. E aí veio o Du. Aí foi assim, uma gravidez assim que eu sangrava nariz, gengiva, eu engordei muito, meu pé, eu calçava na época, né? 34, 35, eu já fui para 41. E o médico falava para mim, você está engordando muito, eu com muita falta de ar, muita falta de ar. Aí ele que queria fazer meu ultrassom. Aí ele foi fazer. Aí estava meu marido e o Victor, que é o menor, né, estava comigo. Ele falou, nossa, seu bebê não cresceu, isso eu já estava com 8 meses. Seu bebê não cresceu, não engordou e sua placenta está cheia de furos. Aí ele começou a chamar um médico, o outro, até que falou, não, é porque ele está sentado, do jeito que ele está, não tem nada não. Mas aí ele falou, volta no consultório daqui 10 dias. E era num sábado. Aí eu procurei um outro médico na segunda-feira que tinha feito parto do meu segundo filho. Mas como ele não estava mais no meu convênio, então a gente foi por reembolso. Aí quando ele me viu, ele falou assim, olha, você está com pressão alta. Você vai daqui agora para o hospital São Luís, porque pode dar uma convulsão e morrer você e seu filho aqui. Aí eu fui. Aí com 2 dias que eu estava no hospital, já tiveram que fazer uma cesárea, né? Porque o batimento cardíaco dele já estava pouco. E eu estava com anemia profunda, trombose e eclâmpsia, né? E aí teve que ser tirado, com 8 meses, fazer a cesárea. Ele nasceu com 2 quilos, não, com 1,9 kg e 40 centímetros. Eu fiquei 18 dias internada, porque meus 2 rins tinham paralisado, eu estava com anemia profunda e trombose.
E aí eu tive que ficar 18 dias internada, tomando medicamento para o rim voltar, né? Até que voltou. O médico falou, você procura um neurologista, porque todos que nascem prematuro, mas não me falaram nada no hospital, na maternidade. Aí, quando ele estava com 15 dias, eu procurei o neurologista. Aí ele pediu para fazer uma ressonância. Aí eu marquei. Quando eu cheguei no hospital, não quiseram fazer, porque disse que ele era muito novinho para tomar uma anestesia geral, que eles preferiam que ele tivesse pelo menos uns 8 meses. Aí voltei no médico, ele falou, então ok. Aí quando ele estava com 8 meses, mas eu já percebi que ele não segurava o tronco, ele não segurava a cabecinha, ele era mais molinho, ele não chorava. Aí eu fiz a ressonância e levei. Quando ele viu o resultado, ele falou para mim assim, isso me dói muito. Eu não sei por que médico dá remédio para segurar uma criança dessa, para dar trabalho para a mãe para o resto da vida. Eu não sei se seu filho vai falar, se ele vai andar, se ele vai ficar vegetando em cima de uma cama. Procura um neurocirurgião para ver se você não precisa, para ver se não precisa colocar uma válvula na cabeça dele. Ali meu chão, eu perdi o chão. Eu só chorava, porque não é por... Eu quero meu filho do jeito que for, mas eu não quero ele sofrendo, porque eu imaginava que ele ia sofrer. Aí eu marquei um neuro, era um senhor, todo de branco, cabecinha branca, sabe? E deu aquele apoio que eu estava precisando naquele momento, me acolheu. Ele pegou o Eduardo no meu colo e foi examinar o Eduardo. E ali eu só fiquei pedindo a Deus, né? Aí quando ele veio, ele falou assim, não procura mais esse médico, porque ele não é Deus. Sim. A gente tem que dar estímulo. Daí ele mandou passar com a equipe dele, aí já me encaminhou para a ACD. Aí eu fui para a ACD e aí ele começou o tratamento na ACD, 8 meses. Então ele ficou na ACD. Aí ele começou a engatinhar com 1 ano e 7 meses e ele começou a andar com 2 anos e 7 meses. E foi assim uma coisa tão interessante que me marcou, que ele engatinhou no mês das mães e ele andou no dia das mães. E que ele não parava nem em pé sozinho, ele só segurava na parede. E eu cheguei na ACD, coloquei ele no meio das minhas pernas, segurando ele, e ele viu uma piscina de bolinha e ali ele saiu andando. Eu não sabia se eu corria para pegar ele, se eu gritava para o mundo, que ali eu queria gritar para o mundo, sabe, o que tinha acontecido. Então eu falo assim que ele é meu verdadeiro milagre de tudo, né? Porque, que nem o médico me falou, que ele passou mais ou menos quase 1 mês sem alimentação dentro da minha barriga, porque a minha placenta ela tinha calcificado, ela tinha trombose e ele sobreviveu. Então ele tem uma missão aqui, eu acredito assim que foi um presente para mim ele, e que eu vivo por ele e ele me ensina muito todos os dias. Ele tem deficiência intelectual moderada e deu alteração na parte da genética dele. É raro, a gente costuma falar que é 4P-. E então, isso dele faz o quê? Ele baixa estatura na parte da genética, né? Ele dá convulsão, entorta o pezinho. Minha vida foi resumindo assim, era de segunda a sexta-feira dentro de uma ACD. Aí, quando ele estava com 6 anos, eles deram alta para ele, porque ele já tinha começado a andar, porque lá é só a parte de reabilitação. Aí eu fui para a UBS. Aí essa UBS, ela me encaminhou para a PAI, que era um núcleo, né, perto de casa. Aí eu fui. Aí ali eles começaram já a fazer, era tudo em grupo. Aí ele começou a fazer ali em grupo, eu vi que ele foi melhorando. Aí agora que ele estava com 14, que ele fez 14 anos, aí ele foi para a PAI Central. Eu sempre achei, que hoje eu penso diferente, que assim, pagando uma escola, ele ia ser assim, mais acolhido, ele ia aprender mais, né, do que uma escola pública. Porque como ele usa a goteira, se empurrar ele cai. Então eu imaginava, só que foi meu erro. Porque essa escola que eu coloquei ele saiu agora ele fez 10 anos, ficou 10 anos nessa escola, até o 5º ano, ok. Quando foi para o 6º ano,
Não tinha professora de apoio, não fazia nada adaptado. E eu levava psicopedagoga, fonoaudióloga lá para conversar, nunca fizeram nada para ele. Aí quando foi agora, esse ano, mês de abril, ele estava estudando de manhã. Ele sempre estudou de tarde, mas ele começou a estudar de manhã, porque não tinha o 9º ano à tarde. Aí ele só ia 3 vezes na semana, porque 2 vezes ele estava indo para o Instituto João Clemente. Aí eu deixei ele 7 horas, quando foi 10 horas me ligaram. Tem como você vir aqui, que o Eduardo não está bem. Eu achei que ele estava convulsionando. Aí eu fui, cheguei lá, era o coordenador querendo falar comigo, que ele queria um puff do pé do menino que era cadeirante. Se ele continuasse querendo puff, toda vez eles iam me chamar para vir buscar ele. Aí eu saí de lá tão desanimada, sabe? Porque eu vi que ele já não estava mais nem aí para o Eduardo e estava arrumando algum jeito de tirar ele de lá. Aí eu encontrei a Valéria, através da psicopedagoga, que eu cheguei lá chorando, falando para ela que eu não estava vendo mais outro caminho. Porque ele teria que fazer o ensino médio. E se ele estava numa escola de ensino fundamental, ele não sabia o AIOU, ele não sabia o nome dele. Então eu estava muito preocupada. Aí eu conheci, através da Rita, que é a psicopedagoga dele, falou da Valéria. Aí eu entrei em contato com a Valéria. Aí o leque abriu na minha vida. Foi assim, eu vi um mundo totalmente diferente, um mundo que eu vi que era possível ele crescer, ele fazer alguma coisa. Isso. Aí ela falou do CIEJA, aí eu fui lá conhecer. Aí eu já dei o nome dele no primeiro dia que eles me chamaram, ela falou, vai lá, vai ter o café CIEJA, vai lá. Aí ela falou, você conhece o Instituto Olga Cos? Falei, não. Aí ela falou assim, vou te passar o telefone da Marina e você conversa com ela. E estava começando, naquela semana ia começar aqui. Aí eu vim, aqui no primeiro dia eu já fiquei encantada, eu já vi que era isso que eu estava querendo, que eu procurava. Aí meu marido, ele é aposentado, e ele ficava só dentro de casa, da minha casa para casa do pai dele. Aí eu chamei ele para vir. E aí a gente adorou, eu vi que foi um caminho assim, que ele estava depressivo, sabe? E eu vi que ele melhorou muito, a gente não vê a hora de chegar dia de quarta-feira, sabe? Porque a gente se solta, aqui todos tá no mesmo barco, aqui a gente se sentiu acolhido. O centro é não parar, mas de correr atrás de coisas para ele, que eu vi que é possível, que antes eu não via. Então eu já estou com o coração partido de saber que já está acabando. E então eu não quero parar mais. Então eu quero ir sempre em busca de melhorar cada vez mais, do crescimento dele, porque ele crescendo, eu vou crescer junto, meu marido vai crescer junto, e eu vejo um futuro. Eu vejo um futuro para ele assim, na parte da música, que ele gosta muito. Eu vejo que ele pode sim trabalhar um dia. Eu vejo que ele, assim, não quero que ele fica só comigo. Eu vejo que ele tem um mundo para ele, sabe? Eu vejo assim que antigamente a gente não via essas crianças na rua. Era só dentro de casa ou internada. E não, eles podem ser o que eles quiserem. Eu falo pro meu filho que ele pode ser o que ele quiser ser, que eu vou estar ali apoiando e correndo atrás. E então eu vejo assim um futuro brilhante para ele. Eu vejo assim que não é ele dentro de casa, sabe? Eu vejo assim que abriu um leque na minha vida, que eu vi que não é só sofrimento, não é isso. É muita alegria, porque a gente vê ele bem, que nem eu vejo ele vindo aqui feliz, eu vejo ele participando, coisas assim, que teve uma vez que eu fiquei até, que eu achava que ele não ia responder aqui. Aí a gente lá na roda, aqui, né, aí perguntaram assim, gente, em que lugar, vamos imaginar um lugar que vocês gostariam de estar, de ir? Aí uma respondeu, Bahia, o que você quer fazer na Bahia? Aí falou, praia. Legal. Praia. Aí, você, Eduardo? Aí meu marido olhou para ele assim, assustado. O que será que ele vai falar? Aí ele falou, Rio de Janeiro. Aí, o que você quer ver lá no Rio de Janeiro? Maracanã.
Então aquilo foi tudo, sabe? Que eu não imaginava que ele ia responder. E às vezes eu vejo assim que ele não está prestando atenção para mim. Mas ele chega em casa e fala tudo que ele fez, que a gente, ele viu, escutou. Eu falo, tá vendo? Vai do jeitinho dele, ele vai indo, sabe? Então eu vejo assim que não é parar com ele, é continuar. Ele está com 15 anos, então eu vi um futuro maravilhoso para ele e eu corro atrás disso. Eu imagino ele um moço, sabendo o que ele quer, fazendo o que ele gosta, entendeu? E assim, ninguém vai falar para mim que ele não pode, ele pode. Ele pode o que ele quiser, ser ele vai ser.